Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Hoje discutiremos sobre o uso do muy e do mucho, que apesar de terem o mesmo significado, o uso difere de acordo com seu acompanhamento. Então fique ligado na aula de hoje. Olá, Pimpollas, me llamo Sávio e sou maestro de espanhol. As formas de uso de muy e mucho podem provocar algumas dúvidas nos estudantes de língua espanhola, especialmente nos falantes de língua portuguesa. Isso acontece porque ambas as palavras possuem a mesma tradução, muito. Com isso, se tenta escrever ou falar em espanhol fazendo apenas a tradução de sentenças do português, e muitos equívocos podem acontecer. Exemplos: te quiero mucho. La escuela es muy lejos de aquí. E aprender uma nova língua é também aprender uma cultura. Isso significa dizer que algumas construções e estruturas só fazem sentido dentro daquele idioma. Em se tratando de muy e mucho, é importante ressaltar que a existência de apenas uma palavra em português para desempenhar as funções que elas possuem em espanhol não significa que elas possam ser usadas indiscriminadamente, sem regras e sem exceções. Então eu separei algumas regras para que você não tenha mais dificuldade na próxima vez que precisar usá-las. Então vamos para elas. Para assimilar essas regras, é importante, antes de tudo, conhecer as classes gramaticais das palavras. Essa classificação em si já apresenta algumas informações importantes sobre as funções e posições em que elas devem ser aplicadas nas orações. No caso de muy e mucho, vemos que a primeira consiste em um advérbio de intensidade. Desse modo, nas orações, ela aparece antes de advérbios e adjetivos. Além disso, o muy é uma palavra que não apresenta variações de gênero ou número. Ou seja, independente se a frase está no feminino ou no masculino, singular ou plural, a escrita do advérbio se mantém a mesma. Vamos conferir alguns exemplos. Muy mais advérbio. La prueba ha sido muy agotadora. Lo que recibe José es muy poco. Agora vamos ver exemplos de muy mais adjetivo. Mi hermana es muy guapa. Gerardo es un chico muy inteligente. Agora que já entendemos o funcionamento de muy, vamos ver sobre a regra de uso do mucho. Essa palavra pode ser classificada de duas formas distintas. Ela será considerada um adjetivo quantificador quando estiver acompanhada de um substantivo. Nesses casos, mucho apresenta noções de quantidade e deve acompanhar o substantivo em número e em gênero. Ou seja, vai sofrer variação no masculino e feminino e no singular e plural, falando uma linguagem mais clara. A segunda classe gramatical, que pode ser usada para classificar o mucho, é a dos advérbios. Ele será categorizado dessa forma quando estiver acompanhado de um verbo. E nesses casos, ele não sofre variação de gênero ou número. Então vamos lá ver os exemplos. Mucho com substantivo. Tengo mucho trabajo para hacer hoy. Hay mucha comida para pocas personas. Agora, exemplo de mucho com verbo. Tengo que trabajar mucho para tener una casa como la tuya. José ha crecido mucho desde el último verano. Uma outra dica para quem tem dificuldade de usar o muy e o mucho é imaginar a proposição de duas perguntas para a oração que deseja fazer. O muy será usado quando esse questionamento for do como algo é feito. E o mucho, por sua vez, diz respeito ao quanto. Eu vou encerrar a aula por aqui. Se você acha que esse resumo que eu fiz foi útil para você, deixa um like aqui no vídeo como agradecimento. E se você acha que o conteúdo desse canal é interessante, a ponto de fazer sentido para você se inscrever, se inscreva. Nesse pinche canal.